Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Oi, gente, tudo bem? Este é o 9º episódio do TuboCast. Recebemos o advogado Dudu Moreira, especialista em criminologia crítica pela Universidade de Padova, em Bolonha, na Itália, e falamos um pouco sobre política nacional, sobre política no Paraná e política em Curitiba. Também falamos sobre a situação da pandemia. O programa está muito legal, espero que vocês gostem. Quem é você na fila do pão? Bom, gente, então, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Nem todo mundo sabe, mas o TuboCast é o podcast do Articulando. Eu também faço parte, então é um prazer muito grande para mim estar aqui participando, e só agradeço o convite do Guto e do Júlio aí também. Quanto a mim, gente, prazer, eu sou João Eduardo Ramos Moreira, né? O povo aí me conhece como Dudu Moreira, eu sou advogado de formação, sou pós-graduado em criminologia crítica pela Universidade de Bolonha e pela Universidade de Padova, na Itália. Eu sou coordenador, um dos articuladores estaduais da plataforma Todos com Ciro, aqui no Paraná, e já afiliado ao PDT, eu ajudei a fundar e hoje sou coordenador do Núcleo de Estudos sobre Segurança Pública e Efeitos da Violência do PDT, e nós, com muita honra, ficamos responsáveis pelo plano de governo do nosso candidato à Prefeitura de Curitiba, na área da segurança pública. Então, o Unesp tem trabalhado aí com muita força, né, para trazer um plano realmente eficaz de segurança pública para a cidade. Para terminar, eu estou como pré-candidato também a vereador de Curitiba pelo nosso PDT, né, e tenho aí como vontade de lutar pelas bandeiras, uma boa mobilidade urbana na cidade, que eu entendo que é fundamental para uma cidade que se julgue moderna, que queira atender às necessidades do seu povo. Não há como deixar a segurança pública de fora dos meus esforços também, porque é o tema que me interessa, é o tema que eu pesquiso, que eu estudo, e também saúde, em virtude da pandemia, não é uma coisa que vai ficar fora do debate, então nós precisamos nos preparar, estudar, conhecer a realidade da saúde da nossa cidade, né, tendo em vista que a pandemia mostrou muitas carências referentes a isso também. E, por fim, também gostaria de trabalhar muito na área da cultura, que eu vejo que é realmente importante, principalmente num plano de segurança pública. As pessoas às vezes não entendem que cultura tem a ver com segurança pública, mas tem tudo a ver, né? Então, intercalar essas propostas, e também como bandeira histórica, né, do nosso partido, nós não podemos deixar de militar sempre por uma educação cada vez de mais qualidade, de preferência em tempo integral, para ajudar aí os nossos jovens a realmente ficarem cada vez mais próximos do conhecimento. Mas meu agradecimento mais uma vez pela oportunidade de estar participando aqui com vocês, viu? A gente agradece você ter aceito o convite e bem-vindo. Obrigado, gente. O que você está achando dessas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos com relação à violência policial? No Brasil também, né? Tivemos algumas aí. O que você achou? Veja, o modelo de polícia que nós temos, na verdade, o modelo de segurança pública que nós temos aqui no Brasil, ele é muito defasado, né? A gente vê que pouco importa as bandeiras ideológicas de um governo, seja ele mais alinhado à esquerda, seja ele mais alinhado à direita, as práticas na segurança pública tendem a ser as mesmas, né? Então, a gente vê sempre investimento no enfrentamento, a questão do poderio bélico sempre como aflorando o imaginário fantasioso, que quanto mais armas, quanto mais viaturas camufladas, a gente estará mais seguro. A polícia parte, em princípio, já equivocado, porque na Constituição ela se encontra como força auxiliar do Exército, né? Força auxiliar das Forças Armadas. E isso já é uma contradição, porque também na Constituição a gente tem que os governadores são responsáveis pelas PMs, né? Mas, ora, vamos imaginar no momento de conflito entre interesses das Forças Armadas e interesses de um determinado governador, por exemplo. A quem está a hierarquia, a quem está o comando
né, da polícia. Então, por si só já é um problema. E isso produz outros fenômenos, como, por exemplo, a questão de você ter uma polícia que, ao invés de se preparar para a missão constitucional dela, de salvaguardar direitos, proteger os cidadãos, a gente tem uma ideologia dentro das forças de segurança que é voltada para o combate, é voltada para a visão de inimigo. E isso não pode acontecer, porque se a polícia atua dentro do território nacional e ela combate o inimigo, quer dizer que ela vai estar combatendo um cidadão. E isso é, por si só, um erro conceitual, né? Então, nós precisamos rever com muita força, com muita cautela, com muita paciência também, todo o nosso modelo estrutural de segurança pública. Você me perguntou a respeito das manifestações dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles têm algo muito parecido com o que nós temos aqui, não propriamente do modelo de polícia, mas sim de problemas, né, da polícia, no sentido de que a violência policial nos Estados Unidos contra negros, aqui no Brasil também se repete. É inacreditável a gente ter que ouvir, por exemplo, que no Brasil, em pleno 2020, que o Brasil é um país onde não existe racismo. Nada poderia ser tão falso quanto essa afirmação, porque, para além do racismo individual, né, do racismo cotidiano que a população preta enfrenta todos os dias, nós temos, de fato, um racismo estrutural no país. E contra números, né, não há argumentos. Aí é que eu vou me valer dos dados do Atlas da Violência mais recente, que aponta que das 65 mil mortes no Brasil, mais de 70% foram da população negra, né? O número de mulheres, por exemplo, em 12 anos, em 15 anos o período histórico dessa pesquisa, em 15 anos, né, o índice de mulheres não negras assassinadas, né, mortas de forma violenta, aumentou 1,6% no Brasil, ao passo que mulheres negras, esse número aumentou 29%. Então, aí também tem a questão do encarceramento em massa, né? Nós temos quase 800 mil presos no Brasil. Desses 800 mil presos, mais de 65% deles são da população preta, ou seja, né, que lá você se coloca como pardo ou preto, né? Então, aí está enquadrado na caracterização racial de negros, né? Então, dizer que não existe racismo no Brasil é apenas uma bravata, é apenas uma mentira. É importante que nós tenhamos claro que precisamos de uma reforma realmente estudada, pensada, pesquisada, alinhada com práticas internacionais de sucesso. Aqui a gente pode citar, por exemplo, a Scotland Yard, né, que é a polícia do Reino Unido, tem índices incríveis de não violência. Por exemplo, ao passo que em uma situação, né, nós tivemos aqui, tanto exemplo que o Brasil tem nessa área, e às vezes a gente até se embaralha, mas me veio um agora que vocês vão lembrar, que é daquele carro no Rio de Janeiro que foi metralhado com 88 tiros, né, pelo Exército Brasileiro. E então, em uma ação, nós tivemos 88 tiros. Na polícia do Reino Unido, esse dado é de 2018, salvo engano, que eu usei ainda ele na época de apresentar o trabalho na Itália. A polícia da Scotland Yard havia disparado uma vez a arma. Entre todos os oficiais, apenas um disparou, né? Ou seja, você tem uma percepção muito mais consciente do que a gente chama do princípio do uso progressivo da força. Você não vai chegar em situação simples, por exemplo, de uma manifestação de rua, já com a arma de fogo apontada, porque é um meio de dissuasão que não é proporcional à situação. Então você que nem a gente viu na Paulista, né, na semana passada, eu acho, retrasada, uma situação dessa, né, um policial com um rifle apontando para um rapaz, assim. E se isso fosse uma exceção, uma raridade, até entendeu? Dá para compreender. Agora, isso não é.
Isso acontece diariamente no Brasil. Então a gente precisa discutir, precisa botar a mão na consciência, e já que tanto a esquerda quanto a direita replicam o mesmo modelo quando está no poder, segurança pública, nós temos que pensar o porquê que está dando errado. Então, Luiz Eduardo Soares, Orlando Zacconi, tantos outros grandes pesquisadores apontam justamente que o problema está no modelo estrutural da segurança pública. Nós temos muito trabalho a fazer, muito trabalho. Legal. Você falou da Scotland Yard. Eu lembro que, assim, eu já tenho 34 anos e tal, e eu lembro muito claramente, assim, quando eles mataram, né, o Jean Charles, o brasileiro, em 2005. Tu acha que foi a partir desse assassinato que eles resolveram se articular melhor? Cada experiência, né, relacionada à segurança pública no mundo é muito particular, né? Então, você tem que realmente estudar os modelos para ter todas essas respostas. O que eu quero dizer com isso? Com isso, eu quero te afirmar que seria mais interessante eu conseguir analisar os dados anteriores a esse episódio. Eu não tive essa oportunidade, né? Não fez parte do meu estudo, da minha pesquisa, né? Porque a Scotland Yard ali, ela me possibilitou comparação de dados quantitativos, de letalidade policial, de tudo mais. Aí, então, eu me furtei aí um pouco na profundidade da história da Scotland Yard. Apesar que, embora tenha acontecido esse episódio trágico de Jean Charles, mesmo naquela época, ao menos os dados que agora, né, me lembro na cabeça, o índice de letalidade policial por parte da polícia do Reino Unido ainda assim era muito baixo, né, porque é uma cultura de proteção aos direitos do cidadão. É uma cultura de que você não está na rua e já, por um determinado fenótipo, por alguma característica biológica, você determina se essa pessoa suspeita ou não. É uma cultura que já vem de maior respeito às instituições e das instituições estarem a serviço direto da população. Eu acho que, e com isso aqui, eu não posso deixar transparecer que eu posso estar dizendo aqui que as forças de segurança brasileiras não trabalham pelo cidadão. Não é isso, né? Existem inúmeras situações que são parte, né? Mas o todo a gente entende que fornece um bom serviço, né? Ao menos na minha perspectiva, você, se for colocar em comparação, por mais que tenham muitos casos de dificuldades, de situações mais gravosas por parte da polícia para o cidadão, ainda assim me parece que é uma força absolutamente necessária, né, e importante para a segurança pública no Brasil. Sendo assim, eu acho que né, nós ainda temos muito que caminhar mesmo. Por que você escolheu o PDT entre todos os partidos? Veja, eu já, desde muito menino, eu já acompanhava muito política, eu já gostava da política, e então a gente vai tendo algumas figuras, né, que vão nos inspirando. Leonel Brizola, embora eu seja de 91, né, então eu tive pouco tempo de vida ali para acompanhar o legado, né, do Leonel Brizola simultaneamente, se a gente pode dizer assim, né, eu tenho a capacidade de poder ir atrás, estudar, pesquisar sobre grandes figuras políticas do Brasil. Leonel Brizola é, sem dúvida, a figura política que mais me inspira, né, pela sua valentia, pela sua ideia realmente de sempre valorizar o povo mais vulnerável, seu trabalho incrível com Darcy Ribeiro, né, instituindo escolas de tempo integral, que até hoje são legado por onde ele passou. No Rio de Janeiro, recentemente saiu uma pesquisa do Datafolha que colocou que o Brizola foi o melhor governador de todos os tempos do Rio de Janeiro. Eu tenho uma grande amiga minha que mora no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e até fala para mim que até hoje os brizolões estão lá. Os brizolões são os CMEs, né, as escolas de tempo integral, que o Brizola criou. Então veja como uma boa política, ela deixa legado, né? Então isso é muito valoroso. Apesar do Brizola, além do Brizola, nosso partido tem tantos outros quadros. Você tem aí o João Goulart, né, que é uma figura absolutamente histórica do Brasil, inclusive pelo momento. Só te interromper rapidinho.
na minha opinião de pessoa que acompanha política, a história brasileira há muito tempo, eu sou um apaixonado pela história do nosso país, apesar de tudo. Eu digo que se não fosse os militares, João Goulart seria de longe o nosso melhor presidente, de longe. Até mais que Lula, que Getúlio Vargas, que são grandes nomes nacionais como presidentes. Mas se não fossem os militares lá em 60 e 61, com certeza João Goulart seria o nosso maior presidente. Eu concordo. De longe. Você veja aí, então, que herança, legado do trabalhismo, o que eu acho engraçado é o seguinte, parece que as pessoas, Guto e Júlio, acham que a história da política brasileira, a história da República começou em 2002. Não, tem muito que passou por baixo dessa ponte, né? Eu costumo dizer que o Brasil sobrevive a golpes desde 1500. Exatamente. Mas continuando a resposta da pergunta do PDT, além de todo esse estofo de legado que o partido tem, só para concluir alguns nomes, Darcy Ribeiro, Alberto Pasqualini, o nosso próprio Mário Juruna, que foi o primeiro indígena deputado federal desse país, veio com o PDT. O PDT tem toda uma história, né, de luta pelo povo. Aqui no Paraná, a gente teve uma situação em que o PDT, às vezes, ficou comandado por pessoas que talvez não tenham muita semelhança às diretrizes partidárias, e o que eu acho que atrasou um pouco o nosso processo de evolução aqui no Estado, mas eu vejo uma grande melhora nesse quadro agora, sobre a gestão do nosso companheiro aí, o André Menegotto. Mas por quê? Realmente, por que o PDT? Porque tem um camarada aí que se chama Ciro Gomes, que desde 2016, né, eu vim acompanhando as palestras dele, vim acompanhando o cenário político brasileiro com muita ênfase, e eu percebi no Ciro algo que eu procurava há muito tempo, que era uma referência que não fosse uma referência personalista, não fosse uma referência carismática, não fosse uma referência... É uma referência de inteligência, é uma referência de projeto, é um cara que falou, olha, os caminhos para o Brasil são esses, com Chico Manuel Rosa, com Ciro Gomes, com Lula ou com Bolsonaro, e se não tiver um projeto, não vai para frente. Então, ele resgata a memória trabalhista, o legado trabalhista de nacional desenvolvimentismo, e nos traz uma proposta, um projeto com metas, com prazos, com um método, né, que é muito interessante para o país. Então, quando eu comecei a entender que ali havia uma luz no fim do túnel, eu comecei a ficar cada vez mais encantado com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, fui indo atrás, voltei ao Brasil, participei diretamente da campanha do Ciro, né, porque já estava na Todos com Ciro à época, e com isso a gente acabou tocando a campanha do Ciro aqui no Paraná também. Então, me envolvi muito, me aproximei e olhei nos quadros partidários uma possibilidade de esperança, uma possibilidade de renovação, né, no Brasil. E o PDT que está comandando esse processo. Tem muito jovem, muita juventude vindo para o PDT por causa de lideranças como o Ciro. A principal razão é essa, por ver no PDT, além de um código genético de luta, de legado, de memória a ser levantado com orgulho, eu vejo um partido que está pensando no futuro do Brasil, que vê a realidade do momento e que quer solucionar os problemas desse momento com alternativas viáveis de futuro. Somos a grande oposição ao neoliberalismo nesse país. Eu ia te perguntar sobre o governo Bolsonaro, né? Eu tenho uma avaliação que, em grande parte, assim, uma parte das pessoas de esquerda tem, né? Que o Bolsonaro é uma pessoa intelectualmente bastante frágil, assim, e emocionalmente também, mas que ele acabou sendo eleito porque existem interesses poderosos por trás desse projeto, que além de ser extremamente autoritário, né, ele tem uma pretensão de desmontar direitos, desmontar o Estado brasileiro, né, o Estado que foi constituído em 88.
Então, terminar de, por exemplo, acabar com direitos sociais, com regulamentações que ainda existem, né, que limitam um pouco, digamos, o capitalismo selvagem no Brasil. E assim, eu vejo que muita parte desse apoio veio de setores do capital financeiro e de alguns setores do agronegócio bem atrasados, que não se modernizaram e que se recusam até hoje a adotar valores como ecologia, enfim, como uma certa proteção do meio ambiente. Mas, para surpresa de todos, inclusive a minha, o Bolsonaro não é um fantoche facilmente manipulável. Então, acabou levando o país, ainda mais com a questão da crise sanitária relacionada à Covid, né? Acabou levando o país para esse impasse que é uma crise política, ao mesmo tempo econômica e ao mesmo tempo de saúde, né? Sanitária. Enfim, eu queria saber se você concorda com essa forma de ver, né, o governo Bolsonaro, e o que você acha que vai acontecer, assim? Ele não é manipulável, né? Ele é mais ou menos manipulável, mas o que os filhos dele pedem, ele faz. Assim. É só ver um exemplo assim, bem bobo. O filho mais novo dele pediu isenção de impostos em jogos e ele deu. Tipo, assim, então vamos lá. Respondendo a tua pergunta, Guto, eu concordo em grande parte com o que você falou. A análise do presidente em si, eu concordo em gênero, número e grau, é isso. É uma pessoa muito frágil intelectualmente, uma pessoa que não consegue compreender qual é a função do cargo que ocupa. Tem o terrível erro de misturar o plano pessoal com o plano funcional. Isso é grave para o país. E, além disso, agora o Júlio falou mais uma coisa, né? Ele colocou a situação dos filhos. Só numa república de bananas mesmo que a família se mistura com os interesses nacionais. Né? Nós estamos vivendo em que época? Né? Na época dos feudos, na época da aristocracia, como é que é? Eu acho que não é assim. Nós vivemos numa república e a república tem todos os seus mecanismos, né, republicanos que devem ser valorizados, coisa que essa turma aí do Bolsonaro quer atacar diretamente. O que eu não concordo muito só é com o que você falou no início da pergunta, Guto, relacionado aos setores que apoiaram. Né? Então, quando você fala do agronegócio, por exemplo, o agronegócio ele apoiou maciçamente aí não só a parcela atrasada do agronegócio, foi o agronegócio em peso. Né? O agronegócio como bloco apoiou o Bolsonaro, mas apoiou por causa das bravatas que o Bolsonaro fala, que eram de interesse. E a gente tem que parar aqui para perceber quais são os interesses das camadas que formam o povo brasileiro. Porque a função de um representante público não é, na realidade, escolher determinado grupo ou determinado grupo e fazer a sua agenda. Pelo contrário, a função do chefe do executivo é de fazer a convergência entre as pautas, buscar a conciliação dos setores nacionais. Né? E por que eu te digo isso? Porque o Bolsonaro saiu prometendo arma no campo. Né? Eu trabalhei em fazenda já. Né? Eu sei o que significa, né, para as pessoas que estão na zona rural, a dificuldade de estarem muito longe, né, de uma estação da Polícia Militar, por exemplo, né, estarem muito distantes e essas logísticas atrapalharem ocorrências. Né? Então, de fato, nós temos no campo ainda grandes necessidades, por exemplo, né, e aqui com isso não me confundam, eu não estou defendendo arma no campo, eu mesmo tive a oportunidade de ir atrás de uma arma e eu optei por não tê-la, porque eu acho que este sinal aqui é universal, mas esse aqui também, né, e eu prefiro a minha vida, né, Então, eu não faço apologia à arma no campo não, mas eu entendo a demanda, né, eu vejo que existe essa demanda, essa coisa, o Bolsonaro explorou isso muito bem. Né? Para além disso, fez inúmeros acenos a vários setores, né?
e mentirosos muitas vezes deles, né? Mentirosos porque não existia um plano, não existia um projeto. Me ajudem a lembrar aqui quantas páginas tinha o plano de governo do Bolsonaro. Não tinha, era uma coisa muito era bem pequeno mesmo. Exato, então você perceba como é um povo que se juntou para ganhar a eleição, né? Isso, uma prova disso é que o partido que foi vencedor hoje está sem rumo, né? O PSL, hoje em dia o Bolsonaro não tem partido, mas ele foi eleito pelo PSL. O PSL era quem na vida brasileira até então? Quem que conhecia? Era um nanico, né? Não era nada. Era um nanico, e se tornou a principal força do Congresso. Isso por quê? Porque esses caras se juntaram para ganhar a eleição, não juntaram para governar para o Brasil. Eles se juntaram para ascender ao poder, né? Então, quando você quer o poder, tudo vale, meu amigo, né? Pouco importa se tem projeto ou não tem, o que interessa para os caras é estarem lá, entendeu? Então, o Bolsonaro ele fez todos os acenos que ele podia e também que não podia para conquistar a vitória, né? Fora, que aqui a gente não pode esquecer, uma ampla equipe e estrutura de divulgação de mentiras, porque fake news na realidade é mentira, com mentiras de todas as ordens, mentiras sobre a República, mentiras sobre pessoas, mentiras sobre tudo, e confundiram a capacidade do nosso povo de discernir entre o certo e o errado. Isso vem de fora do Brasil, isso não foi produzido aqui. O Bolsonaro, o Guto falou no começo, ele era um fantoche difícil de ser manipulado. Mas sim, é porque ele não é um fantoche do Brasil, ele é um fantoche de fora, entendeu? Então, quando é um fantoche de fora, aqui ele que apita o jogo mesmo. É ele que apita. Só que ele obedece aos interesses estrangeiros. Por quê? Porque o Brasil é um fenômeno de riquezas. E aqui eu não falo de dinheiro, porque dinheiro é apenas, né, a representação da riqueza, mas a riqueza é o que nós temos aqui, no nosso solo. Então é evidente, né, que há interesses muito, muito obscuros, né, dos estrangeiros dentro do Brasil, e arquitetaram isso. E tem nome dessas pessoas. É o senhor Steve Bannon, essa direita, extrema-direita internacional. Eu morei na Itália, eu vi a ascensão do Salvini, Matteo Salvini, da Lega Nord, extremamente conservadora, de direita, ainda, e não é muito difícil, mas ainda assim muito mais intelectual que o Bolsonaro, embora eu não concorde com nenhuma das pautas da Lega Nord, mas você consegue distinguir quando tem um pateta de uma pessoa um pouco mais instruída. No caso, é o nosso presidente. Infelizmente, eu não quero aqui ficar ofendendo, não quero, até porque eu sei que ele é o presidente da República Brasileira, goste ou não. Eu fiz o que eu podia para que isso não acontecesse. Não foi o suficiente, né? Hoje em dia ele é o presidente da República. Então, eu entendo isso. E não gosto de ficar aqui ofendendo o chefe da nação. Mas você acha que ele tem legitimidade da forma que ele foi eleito e todo esse processo ilegal de compra de divulgação de fake news, isso não seria uma fraude também? Claro que ele tem legitimidade, pelo seguinte motivo, que ele teve 57 milhões de votos, e na democracia o que importa são os votos que elegem uma pessoa, né? Então a legitimidade dele é clara, né? Ele é o presidente do Brasil, isso não tem como argumentar. Por quê? O simples fato de que 57 milhões de pessoas acharam que ele era, não sei como, o mais qualificado. Contudo, os meios que levaram ele até essa eleição, estes sim são questionáveis, né? Mas essa não é uma discussão que cabe ao eleitor quando vai na urna, né? Essa é uma discussão que cabe aos mecanismos de pesos e contrapesos da República, né, para fiscalização e ver se há paridade de armas no jogo eleitoral, que esse é o princípio. Aí a opinião do Dudu. Na minha opinião, não houve paridade de armas, né? Não é uma lei, uma eleição justa, porque os meios que foram usados foram torpes, né? Agora, não tem como questionar a legitimidade do cargo, porque o cargo, a legitimidade vem através dos votos. Os votos ele teve, né? O triste é que o nosso povo foi enganado, né? Essa é a realidade.
mas eu acho que não tem como questionar a legitimidade, não. Estava olhando aqui, o PSL, só comentário para aquela hora que a gente falou, eles passaram de 3 deputados para 52 deputados Aí, em 2018. É um né? Mas absurdo. foi assim, um monte de gente que não, enfim, envolve desde nacionalista até monarquista, misturada com federalismo. É o grupadão do trem da alegria, né? Tem de tudo, tem absolutamente de tudo. Então, assim, você me fez uma outra pergunta que eu acabei não respondendo. Né? Eu respondi tudo sobre legitimidade, mas você me perguntou sobre impeachment e sobre os cenários possíveis. Então, assim, até dei risada, falei que é muito difícil, né, de você prever os cenários, mas, enfim, o que a gente tem agora? Agora nós temos diversos pedidos de impeachment na Câmara, né, já estão na mão do Rodrigo Maia, ele, bobo nem nada, né, não arquivou, mas também não aceitou começar, né, a votação do processo de impeachment, abrir o processo, porque é um cara que sabe a temperatura do Congresso, né, e a gente tem que lembrar que o impeachment ele é uma ferramenta constitucional que prevê a parte jurídica e a parte política. A parte jurídica, né, é só você puxar o estoque, né, e escolher um, porque os motivos jurídicos são enormes. Aqui a gente está falando de crime de responsabilidade, nós estamos falando de crime comum, um crime comum cometido pelo presidente no exercício do cargo, né? Então, o impeachment ele é absolutamente plausível do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, ainda não é. E por que não é? Porque o Bolsonaro se rendeu ao que ele disse que não iria fazer. É o tal do toma lá da cá. Então, agora a gente tem o Centrão aí comandando setores muito importantes e bilionários, né? Por exemplo, no Ministério da Educação, né? O FNDE está sob o comando do Centrão, o Banco do Nordeste, também da indicação do Centrão. Percebe como são cargos, assim, parafisiológicos, né? São cargos para mexer com grandes orçamentos, né? E aí você tem que se perguntar por que ele está procurando essa composição com o Congresso, sendo que antes, até então, ele não estava procurando. Até então ele queria impor ao Congresso, e deixa que o Congresso se vire lá, né? Você acha que ele, na reforma da Previdência, ele precisou compor? Não precisou compor. Em tudo que é proposta do governo federal, ele tenta compor? Não. Ele está tentando compor agora, não é para projeto para o Brasil. Ele está compondo para salvar o seu mandato, porque sabe que está na corda bamba, né? Então, essa é a possibilidade do impeachment. No momento não ocorre, pois falta a parte política. Mas, quando isso acontecer, e acredite, vai acontecer, eu não acredito, eu piamente tenho fé que o Bolsonaro não termina o mandato, porque, enfim, é só ligar o noticiário de manhã para você saber as respostas para isso. Mas eu acho que ele não se mantém e vai chegar um momento de tamanho desgaste que aí a parte política vai ser plausível. E aí a gente tem debaixo da manga a parte jurídica, que nos dá inúmeras possibilidades. E aí não tem mais para o Bolsonaro. Só que, para concluir, o que eu acho é que tem um outro cenário, viu? Porque se o impeachment passa, quem assume é o general Mourão, né? Só que existe a ação de cassação da chapa no TSE. Cassação, caça os dois, caça a chapa toda. E aí, o rito é o seguinte, e daí é um processo diferente, é um processo longo, porque você tem que garantir totalmente o contraditório, a ampla defesa, você precisa prova cabal de irregularidades, né? Não vai adiantar vir com pedalada, né, para falar que é motivo cabal, então precisa ter financiamento ilícito de campanha, abuso de poder econômico, esquema fraudulento, de algo desse gênero, né? E daí, se isso acontece até os 6 meses finais do mandato, então nós estamos falando até a metade de 2024, até a metade de 2022, o que acontece são novas eleições suplementares. Se for até antes dos 6 meses finais, essa eleição é de forma direta,
voto popular. Se passar, se a chapa for cassada, faltando menos de 6 meses para o fim do mandato, aí também novas eleições, só que eleições indiretas feitas pelo Congresso Nacional. Então, e pelo que eu tenho acompanhado, né, desse processo, tudo indica que aí tem coisa. Por quê? Até mesmo porque as provas da CPI da fake news já foram admitidas em juízo para esse negócio. E aí, meu amigo, aí eu sinceramente acho que vai ficar difícil para o Bolsonaro sustentar o castelinho de carta dele com tanto vento. O problema, o que me preocupa nesse processo todo aí é a questão da pandemia, né? Se vocês viram aí a quantidade de mortos hoje só no Paraná, né? É uma notícia que saiu, deixa eu ver aqui, 30 mortes e 841 casos de coronavírus nas últimas 24 horas. E Curitiba com recorde de mortes, 6 mortos hoje, né? E mais 510 casos confirmados. Estamos perdendo o controle sobre a pandemia aqui na nossa região. Sim, então, e todo mundo avisando, né? Avisando tanto o Ratinho quanto o Greca que tinha que fazer isolamento social. Mesmo assim, eles cederam na minha avaliação, né? Cederam ao discurso bolsonarista e racionalista, que isolamento social era coisa de esquerda, que a cloroquina ia resolver tudo, né? E a gente sabe que o discurso deles não se sustenta, né? Eu até faço parte de um comitê de ética, de uma pesquisa que vai acontecer aqui no Paraná, aqui em Curitiba, sobre a vacina, vacina do HIV. E aí a gente tem reunião uma vez por mês, e numa clínica que tem vários infectologistas. Então eu sempre estava perguntando, desde o começo da pandemia, perguntando para eles o que eles achavam, quais eram as medidas ideais, né, para impedir. E todos com quem eu conversei, desses profissionais da infectologia, falavam a mesma coisa. O ideal é fazer isolamento social. Claro que tem algumas profissões que não podem, né, algumas coisas que não podem parar e tal, mas o ideal é a única forma de parar o crescimento exponencial dessa pandemia é fazendo isolamento social. É uma responsabilidade do poder público fazer, né, com que as pessoas queiram fazer esse isolamento, as pessoas que podem, né, que têm o privilégio de poder trabalhar em casa, por exemplo. E o que a gente viu é que a prefeitura até começou a fazer, né, mas depois voltou atrás, acabou... uma coisa que assim, me chamou bastante atenção é que no Twitter da prefeitura, eles tinham, no começo da pandemia, tinha Fique em Casa, hashtag Prefeitura de Curitiba Fique em Casa. Aí eles mudaram para Use Máscara e tiraram todo o peso do isolamento social, que era a única forma de realmente parar, né, achatar a curva da epidemia. E todos os infectologistas com quem eu conversei, eles falavam a mesma coisa. A máscara, ela é uma coisa assim, que quem tem que sair, você tem que sair para comprar remédio ou para fazer comprar comida, ou você tem que trabalhar porque a tua profissão é uma que não pode ser feita em casa e tal, você tem que usar máscara para diminuir o risco, mas não quer dizer que isso vai impedir impedir infecções aconteçam, né? Enfim, e aí a gente teve, tanto no governo do estado quanto no governo da prefeitura, né, na gestão do Greca, esse esvaziamento do discurso científico e a adoção de um discurso irracionalista, né, que inclusive o governo do estado do Ratinho chegou a anunciar a compra de não sei quantos lotes de cloroquina, né, que agora que já foi provado que ela não resolve para a Covid, o que ele vai fazer com isso? Eu queria saber, assim, comprado com dinheiro público, né? Exato. Enfim, o que você acha sobre... Se me permite, Guto, ainda, você levantou um ponto muito interessante agora, que é essa questão da compra de cloroquina. Tem tudo a ver com a medida provisória que foi editada pelo presidente esses dias, tirando a responsabilização dos agentes públicos. Por quê? Porque isso é justamente uma situação, se você não tem a comprovação do efeito, você compra 2 toneladas de cloroquina, como foi feito, por 6 vezes o valor que havia sido comprado pelo próprio Ministério da Saúde no ano passado, ou seja, você teve um superfaturamento dessa compra, agora não funciona. Rapaz, o que você vai fazer com isso? É crime de responsabilidade. Sim. Aí vem o
presidente edita medida provisória falando não serão responsabilizados os agentes públicos. Por quê? Porque o próprio presidente da República seria colocado nessa situação. As Forças Armadas, a União, que a gente tem no Paraná é a mesma coisa. O que você acha com esse complicador todo da pandemia, né? Coisa lamentável, que a gente está vendo um monte de gente morrer, sendo que medidas que poderiam evitar a morte de pessoas poderiam ter sido tomadas, né? A gente tinha tempo e tinha exemplo de países que fizeram coisas que impediram que muita gente morresse. A minha irmã, por exemplo, mora no Canadá, e lá eles fizeram a tempo medidas de isolamento social obrigatório, inclusive, e conseguiram achatar a curva, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que hesitou, não queria fazer, tinha um discurso semelhante ao do... Né, o Trump tinha um discurso semelhante ao do Bolsonaro e levou o país para um desastre. E o que me deixa mais escandalizado nessa situação é que me parece que é um discurso um pouco próximo da eugenia, assim. Vamos deixar morrer, sabe? Deixar morrer quem não tem, digamos, sistema imunológico bem, ou os idosos. Mesmo o discurso da imprensa, eu vejo com bastante crítica, assim. Morreu tantos. E aí eles dizem, porque era idoso, tinha 80 anos. Como se justificasse, né? A gente, enquanto sociedade, quando a gente fala isso, é uma coisa... É vida, entendeu? Pode ser idoso, ele merece respeito, e é o pai de alguém, é o irmão de alguém, né? O avô de alguém. Então... O erro, antes de falar de Curitiba e do Paraná, eu preciso falar do Brasil, para a gente atualizar isso. Eu acho que o principal equívoco que nós temos aqui no Brasil, durante a pandemia, está sendo a falta de poder central. Então, não há uma plataforma nacional, protocolo nacional contra a pandemia. Você vê na realidade cada prefeito, cada governador se virando como pode, né? E a falta de poder central, de organização central aqui, provoca esse tipo de confusão. Tem cidades prefeitos que acham que podem reabrir, vão lá, reabrem, aumenta o surto. Cidades que estavam fechadas já, continua tendo a circulação de pessoas, o vírus volta para dentro. Ou seja, com isso, você produz um ciclo vicioso do vírus aqui no Brasil, né? E a gente tem que entender que o presidente Bolsonaro não tem como se esvair dessa responsabilidade. Tem muita responsabilidade. A ação do PDT, no Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, é precisa, porque de fato trata-se de um crime contra a humanidade. Tendo em vista que você lava as mãos praticamente, quanto à tua responsabilidade, e você fala, não, além de ser uma gripezinha, nós temos que preservar os empregos. E aí você fala que a preservação dos empregos passa pela abertura da economia. A abertura da economia, o comércio, às vezes, é o principal intermediário entre as classes sociais. Lembrando que essa é uma doença, um vírus que chega pelas classes abastadas, pelas classes altas do país, os ricos que trazem de fora para o Brasil. Então, quando você estava tendo a restrição dos comércios, você ainda evitava o intermediário fatal que faria passar as classes mais ricas para as classes mais vulneráveis de vírus. E, com isso, a falta de organização central é extremamente prejudicial para o país, porque nos coloca sem rumo, a gente não sabe o que fazer. E aí, as pessoas dizem, mas o isolamento social não vai funcionar. Ora, vamos comparar. Tem um programa no Facebook chamado Conexão Global, que desde o início dessa pandemia, eu tenho tentado fazer todos os continentes do planeta com amigos meus, com pessoas conhecidas minhas, contatos, para tratar sobre a pandemia. E aí, eu me lembro que acho que foi dia 24 de março, acho. Eu gravei com o Ashish, que é o meu amigo indiano, e ele estava lá na Índia, ele me falou, olha, aqui o governo decretou lockdown por 21 dias, o lockdown obrigatório, ninguém podia sair, apenas serviços essenciais estavam ficando autorizados a sair de casa. E aí a gente tem que lembrar que o Brasil tem 208 milhões de habitantes e a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões. Agora, a Índia está numa tendência de alta, tá? Mas ainda em tendência de alta, eles estão com um número de 8 mil mortos
Tá? O Brasil já tem mais de 4 vezes mais mortos que a Índia, que é muito mais populosa que nós. Né? Eles têm 200 mil casos, nós estamos nos aproximando de 1 milhão. Ou seja, aqui nós temos que valorizar políticas públicas de prevenção. As políticas públicas de prevenção dentro do contexto da pandemia, apenas uma: isolamento social. Isso é muito claro. Você tem que fazer, porque o que importa são as vidas que você vai salvar. Porque não existem empregos que não são preenchidos sem vida. Tudo bem, né? Isso talvez vai ser um discurso que vai ficar obsoleto daqui a alguns anos, por causa da automação dos postos de trabalho, mas daí é outra discussão. O que eu quero dizer é o seguinte: é muito mais importante você valorizar as vidas do que você ficar valorizando a economia, porque daí pode acontecer o que acontece aqui em Curitiba no momento. Né? A cidade estava com um índice bem mais baixo, muito controlado em relação às outras capitais do Brasil, e daí achou que estava tudo ok, podia reabrir, começou a flexibilizar, abriu academias, foi abrindo tudo que era tipo de coisa, e agora, né, os próprios shoppings abriram, né, e agora nós estamos tendo que voltar atrás. Existe a política de bandeiras, né, e a Curitiba já está com uma bandeira agora de isolamento. Sendo assim, o que adiantou para os empregadores que queriam tanto a volta do comércio, agora voltaram, chamaram novos funcionários, começaram a pagar de novo e agora vão ter que fechar de novo e se virar com possíveis indenizações ou questões trabalhistas. Perceba que todo o imediatismo, toda a ânsia muito descontrolada, não, porra, mas você não vai, o que adianta, precisa de emprego, senão vai morrer muito mais gente. Às vezes, não é tão óbvio, às vezes nós temos que pensar futuro a partir do princípio da prevenção. Então, a minha visão é que houve um erro. O primeiro erro de todos é da União, é do governo federal, é do poder central, que faltou, esteve em ausência. A gente já teve 2 trocas de ministro da Saúde durante a pandemia. Que país do mundo que fez isso? Ninguém fez. Não, e agora a gente está sem ministro. É um interino militar da ativa, general da ativa, está lá porque ele cumpre ordens, porque ele não é especialista. Eu tive uma live esses dias, eu questionei, eu falei, ora, será que na Academia Militar das Agulhas Negras existe um departamento que prepare para enfrentamento de pandemia? Eu duvido que exista. Não tem, imagina. Então por que está lá o Pazuello como ministro interino? E por que ele loteou com mais 23 militares lá? O Ministério da Saúde, gente. Esses caras, eles estão brincando com o Brasil. Eles estão brincando com vidas, brincando com o nosso povo. Isso é muito, muito, muito perigoso. E é por isso que, apesar de entender que o impeachment não é remédio para governo ruim, eu acho que este cara, além de ele ter já inúmeros motivos de crime de responsabilidade para ser impeachmentado, esse cidadão ele é tóxico, não só para o país, mas para o próprio conceito de república, tá? Porque ele pega a liturgia, a função do cargo da presidência da república, transforma numa alegoria, em algo que é absolutamente próprio dele, é uma mistura do plano pessoal com o plano funcional, uma mistura dos interesses familiares com os interesses nacionais. Ora, gente, como é que... Desculpa até ficar um pouco irritado, mas é porque quando a gente para raciocinar e a imagem se abre de novo aqui na cabeça para ver o que está acontecendo, é inacreditável. É inacreditável. Então, nós precisamos trazer novamente isso. Permita-me digressão, um pouquinho mais de digressão aqui. O que eu acabei de pensar? Muito importante. Atenção, eu sou pré-candidato a vereador. Atenção aos companheiros que serão também candidatos ou pré-candidatos. É muito importante que nós, que vamos disputar eleições na intenção de entrar para a vida pública, entendamos que a nossa primeira função é restaurar a seriedade e a autoridade dos cargos públicos nesse país. Porque parece que virou concurso de talentos. Não é. Nós precisamos de seriedade, precisamos restabelecer a autoridade dos cargos da República, porque senão vai ficar uma fragilização, uma fragilidade, né? E ninguém respeita mais nada.
e aí você, ao fim e ao cabo, até a nossa própria Constituição fica em risco. Então, eu acho que nós precisamos ter, sabe, muita honestidade intelectual e entender qual é o momento do país que nós estamos nos propondo a participar da vida pública. É um momento em que precisamos ajudar a restaurar a autoridade, e aqui não confundir autoridade com autoritarismo, nada a ver. É o cidadão olhar para o seu deputado, para o seu vereador, para o seu prefeito, para o seu governante, e nele credibilidade, e nele realmente tem alguém trabalhando por nós agora. E nós não vemos isso. Faz muito tempo, hein? Faz muito tempo. Enquanto você falava, eu estava procurando aqui os dados da Argentina, né, que é aqui do lado, é um país com desenvolvimento próximo do Brasil, que a gente poderia comparar, né, apesar da população ser menor, mas mesmo proporcionalmente, a Argentina tem 862 mortos hoje, número de hoje, e o Brasil tem 44.657. Mesmo proporcionalmente, né, a Argentina tem um quarto da população do Brasil, mas um pouquinho mais, tem muito menos mortos, né? E a diferença é justamente aquilo que você estava falando, né? A coordenação nacional regulando tanto o poder das províncias lá, né, quanto o poder municipal também, que aqui a gente perdeu completamente, assim. Eu falo brincando que é o irracionalismo que assumiu a presidência, porque não tem mais razão, seja o que Deus quiser. O momento é crítico, gente. O momento é crítico mesmo, porque o que está em jogo não é só a vida do povo. O que está em jogo é tudo que nós conhecemos como república, o modelo que a gente vive. Esse povo que está lá nos governando agora, esses caras, eles têm apenas projeto de poder. Projeto de poder, quem é fascista, aqui eu quero dizer, embora não seja oficialmente ainda um governo fascista, é um governo liderado por uma pessoa que sempre teve na sua vida características fascistoides, e que essas características agora estão ficando cada vez mais afloradas. Então, eu particularmente considero nosso presidente, infelizmente, aqui eu não falo para lacrar, para nada, eu falo de triste, mas eu considero nosso presidente um lunático. Ainda se torna mais perigoso, porque um lunático com características fascistoides acuado, muito perigoso. Sim. Então nós precisamos estar muito unidos, estarmos muito juntos e preparados para o que vier. Seja da forma que vier, nós estaremos aqui para resistir. Que você lembrou das repúblicas de bananas, né? E aí ontem eu participei de um podcast da República da Costa Rica. E lá eles eram na América Central, né? Considerado antigamente a República de Bananas. Conheço. E aí antes de participar... Não tem exército lá, não tem forças armadas. Não, Então, antes de participar, eu fui me informar um pouquinho de alguns dados do país e tal. E aí descobri que o país está sendo governado por um partido próximo ao que é o PDT aqui no Brasil, assim, que é um partido que se chama Ação Cidadana, que é o PAC, né? Que é o Partido da Ação Cidadã, e que está com uma gestão da crise aí do coronavírus super bem, assim, e que está com números, inclusive, de direitos humanos, assim, melhores que de desenvolvimento humano, aliás, melhores que os nossos, assim. Então, inclusive, assim, no meio do podcast eles falaram, vocês, porque a gente vê o Brasil como uma potência, né, um país gigante e tal, e eu falei, não, a gente tem muitas qualidades, mas vocês também têm, né, enfim, a gente já foi um país... A gente já foi um país mais respeitado lá fora, né? A gente já foi um país mais respeitado lá fora. Hoje em dia a gente não tem mais esse respeito que antigamente tinha. Não, sem dúvida. Pessoal, como a minha experiência pós-graduação fora do país foi em 2017, é muito recente ainda, então eu tenho muito contato, né, com meus amigos, seja os amigos da Itália, seja os amigos da França, e realmente a imagem do Brasil está muito arranhada lá fora, está muito arranhada. Basicamente, eles falam que é uma pessoa que tem manias de perseguição, é uma pessoa que vê conspiração em tudo e coloca qualquer justificativa em cima da ameaça fantasiosa, diga-se de passagem,
da ameaça comunista. Então, como é que um país, na pindaíba que está, já desde 2013, numa pindaíba política e econômica, como é que um país desse ainda assim consegue ser a 9ª maior economia do planeta Terra, liderada por pessoas tão frágeis. Então, ver aquele vídeo daquela reunião ministerial é um negócio que é surreal. O que teve naquela reunião de bom para o Brasil? O que foi discutido para o povo? Qual política pública foi debatida? Sinceramente, eu só me lembro de uma, que é a história do Pró-Brasil lá, que o Braga Neto estava levantando, até falou que era um plano Marshall, daí já tomou uma bicuda do Paulo Guedes ali, ou seja, o resto é papo de bar, e papo de bar de grupos que nem respeito tem, ficam só falando besteira. Então, nós estamos sem governo, nós estamos desgovernados, e isso fica muito evidente, não só para nós, povo brasileiro, como também para fora. E é surreal, porque você estava falando agora, Guto, que os teus amigos da Costa Rica falam, poxa, mas como é que vocês, tão poderosos, tão ricos assim, conseguem estar nessa pindaíba? Cara, é exatamente isso. Não dá para entender. É porque dinheiro nesse país, riqueza nesse país nunca faltou. O que falta é prioridade. O que falta é você dar um encaminhamento popular para todas essas riquezas. Não adianta você pegar e falar, eu sou de esquerda, porque quando as commodities que a gente vende estão com preço em alta, a gente vai distribuir a renda. Não dá para falar que isso é um projeto realmente de país, não dá para falar que isso é um projeto de Estado contínuo. Isso é muito transitório, é muito periódico, porque o PT apostou nas commodities baratas, quando estava o preço em alta, foi lá para cima o país, quando caiu os preços, a gente se ferrou. Por quê? Porque faltou um planejamento, faltou um projeto de desenvolvimento realmente. Isso você só apostou no que está para acontecer. Então, nós estamos há muito tempo mal governados, né? As crises só aumentam e agora nós parece que chegamos na cereja do bolo, que é a figura do seu Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil. Então, nós precisamos de um amadurecimento imediato, urgente, na questão política brasileira. É preciso a gente entender que todos esses ativos que nós temos aqui no país, que a gente já mencionou, petróleo, povo, terra, água, terra fértil, que eu digo, minério de qualidade, tudo isso você tem que aproveitar, né, para colocar um norte claro de Estado contínuo, não de governo, porque daí vem governo, sai governo, quem era oposição, tira, cada um fez, assim por diante. E lendo um livro agora, sabe quando você chega naquele momento do livro que engrena a leitura, você não consegue mais parar de ler? Eu estou exatamente assim agora. Chama-se O Futuro da Humanidade, né? Que é o do Michio Kaku. É um astrofísico da Universidade de Nova York que sempre ajuda a NASA, a SpaceX. Agora, inclusive ele é famoso porque aparece muito em Discovery, History, aquele japonês com cabelões brancos assim. E esse livro é absolutamente espetacular, porque ele conta com detalhes como que a humanidade está se preparando para colonizar outros planetas. Existe um plano para colonizar Marte até 2024, sair o primeiro voo tripulado para Marte, né? Nesse livro ele também fala sobre as capacidades de... que está me vindo em inglês na cabeça, o improvement, é você se melhorar, né, trazer melhorias para você, para a tua vida. Isso é uma ciência que já existe muito forte, a imortalidade já está se tornando possível. Parece que eu estou viajando, eu sei, mas por que eu estou falando isso tudo? Porque quando eu leio isso, eu percebo que uma ponta da humanidade está falando de civilização interplanetária, a outra ponta, que é a que eu vivo aqui no meu país, está discutindo retrocesso, está discutindo uma agenda do século XIX, uma falta de entendimento sobre o que é o povo brasileiro. Né? Um governante governa para o conjunto do povo, não governa a partir de uma linha, de um grupo, porque ele foi eleito pelo povo. O povo é maior do que um grupo só, que um segmento só. Então, eu falei sobre esse negócio do livro agora, porque
é um momento muito dicotômico. É um momento em que a gente, uma parte da humanidade está alçando voos como nunca, e outra parte da humanidade se mantém numa agenda de retrocesso. Então, nós precisamos, nos inteirarmos do momento que a gente vive. Acabar com essa ponta aqui, que está discutindo tanta coisa retrógrada, e colocar essa ponta para falar dessas coisas também. Você já imaginou se o Brasil tivesse ciência e tecnologia, investimento em ciência e tecnologia de ponta, uma indústria nacional de ponta, uma indústria de defesa, que faça também um bom proveito da nossa base de Alcântara, no Maranhão, que é o melhor lugar do mundo para lançamento de foguete? Você já pensou se a gente tivesse isso aqui? Isso só demanda duas coisas: projeto e investimento. Mais três, na verdade. Vontade política. Então, dá para fazer. Assim como o teu amigo da Costa Rica, eu tenho muita fé e muita esperança no Brasil. Muita mesmo. A gente acaba perdendo a soberania nacional, né? Que eu acho que é o nosso maior patrimônio, que é a soberania nacional. Vamos falar um pouco, então, do Paraná e de Curitiba. Eu e o Guto, a gente estava conversando hoje, a gente não conhece o governo do filho do Ratinho. É como se não existisse governo Ratinho. É como se não existisse governo... Ele não se... Que aconteceu, mas esse é um fenômeno que está se repetindo desde a eleição. Você veja, e tem uma razão para isso tudo, claro que tem. Não é só o nosso desinteresse no governo do Estado, em razão enfim, poucas opções e tal. O que mais acontece é porque o debate nacional é o que está em voga. É o que, durante as eleições, as pessoas... Vocês se lembram de debater sobre quem ia ser governador do Paraná? Não era o que as pessoas... Não. Bem pouco. Quem vai ser presidente. As pessoas falavam da nacional, né? E, enfim, isso... Eu tenho a impressão que, por exemplo, no caso do debate da saúde, aí que eu participo mais, ele meio também adotou um comportamento meio não vou me meter nisso e vou deixar toda a responsabilidade para os prefeitos. Então, eu tive essa impressão, não sei se eu estou errado, mas eu acho que o trabalho da CESA, né, a Secretaria de Estado da Saúde, foi um trabalho realmente que a gente tem que analisar com bastante respeito, sabe? Porque eu sou 100% favorável ao isolamento social. Agora, eu tento, fazer a reflexão de como está na pele de quem está tomando as decisões também. Não é uma situação fácil, cara. Não é uma situação fácil. Você veja, você tem a prioridade de salvar vidas, né? Quando chegou aqui, chegou com muito... A gente estava com muito medo, né, sobre como vai ser, tanto é que a gente nos isolou desde cedo, né, aqui no Paraná e em Curitiba também. Só que o problema do isolamento social é o seguinte: quanto mais ele funciona, mais ele parecia desnecessário, sabe? Sim. Então, aí, quem é gestor público, quem é governante agora, sofre muita pressão, cara, muito lobby, e quem está perdendo dinheiro, entendeu? E aí, por exemplo, eu tenho que refletir da seguinte forma: é evidente que nos falta firmeza para falar, por exemplo, o Calil em BH está tendo firmeza, na minha opinião. O cara, aqui nós não vamos abrir, é vida que importa. Depois a gente fala de emprego, de reabertura. A gente entrevistou dois meninos de BH no nosso terceiro episódio, que são dois meninos de duas bandas lá de BH, e eles falaram razoavelmente bem do Calil, e falaram, não vou dizer razoavelmente, porque não foi razoável, foi bem mal do Zema, que era dono de um posto de gasolina. Cara, é incrível como esse país gosta de mandar estagiário para lugar importante, sabe? É incrível. O cara chegou no governo de Minas Gerais, achando que é gestão. Aí chega a Polícia Militar de Minas Gerais e fala: nós queremos reajuste de 40%. Minas Gerais é um dos estados do Brasil que está com a pior situação fiscal do país. Está quebrado, Minas Gerais está numa situação quebrada. E ele vai lá e topa o 40% de reajuste para a Polícia Militar. Não tinha a menor condição de fazer. Acho que inabilidade política ou inexperiência política, foi lá e aceitou. Comprometeu o Estado dele a pagar mais 2 bilhões de reais por ano para a Polícia Militar. Não que não seja justo, não é essa a discussão,
A discussão é, Minas Gerais tinha condição de fazer esse reajuste agora? Não tinha, muito quebrado. E daí, para pior, esses caras, liberal só quer falar, não, privatiza, vende, o Estado não tem que se meter. Minas Gerais, até pelo nome, né, aquela terra lá, com muita riqueza. Tem muito. Eu me lembro do Bolsonaro falando do tal do nióbio, do grafeno, né? Rapaz, ele, evidentemente, ele ouviu esses dois nomes, né? Guardou os dois nomes, mal entendia o que eram os dois, mas guardou os dois nomes. E quando ele fala, a gente acha que, puta, é besteira. Não. Muito importante. Esse mesmo livro que eu estava lendo para vocês, que eu estou lendo e falei para vocês, Futuro da Humanidade, fala do futuro dos materiais, né? Tudo vai ser por nanotubos de carbono. Sabe o que faz nanotubo de carbono? Grafeno. Sabe quem que concentra 90% da jazida de grafeno do planeta? Minas Gerais. Sabe o que esse cara quer fazer com a Codemig, acho, né? Olha, nós estamos de parabéns, hein? Gente de Curitiba e do Paraná falando, inclusive, de autarquia e de empresa estatal mineira. Estamos de parabéns. Mas, acho que é a Codemig. Eles querem vender pelo primeiro valor. Só que é tanta riqueza, eles nem sabem calcular quanto vale. O que eles sabem é que há produção de grafeno equivalente a 500 anos de exploração ali. Ou seja, se privatizar isso, com certeza o povo mineiro vai ser prejudicado. Ou seja, mais uma prática neoliberal que prejudica essas coisas todas. Nós falamos tanto dos mineiros porque eu queria usar o Calil como exemplo de firmeza na gestão pública, né? Então, é um cara que não cedeu às pressões. Aos lobbies, aqui, né? Os lobbies, as pressões. E aqui o que a gente vê é, não morreu tanta gente ainda? Vamos flexibilizando, vamos vendo. Agora vai ter que voltar atrás, cara. Agora, Curitiba, Porto Alegre também, nos tornando focos da pandemia. Então, é bom nós precisarmos estar de olhos abertos. E, embora entendamos que não é uma decisão fácil os gestores tomarem, é preciso ter convicção. E aqui são duas. Uma, o que importa é salvar vidas, né? E dois, é você entender que precisa ter firmeza para garantir a autoridade do poder público e falar, olha, não vai abrir agora. Todos vamos sofrer juntos. Né? Porque é desmoralizante, né? Por exemplo, o que aconteceu de ontem para hoje, de sexta para hoje, né? A Prefeitura de Curitiba fala, não, vai fechar as academias, depois fala, não, vai abrir, porque foi pressionado pelos donos de academia. Aí os outros setores também falam, mas por que o meu setor não? Com toda razão, inclusive. E aí fica uma coisa desmoralizante, não tem critérios claros, né? Não tem por que está sendo... Por que está fechando a academia? Porque a pessoa fazendo esporte, atividade física, é um lugar que mais sai gotículas e é mais perigoso a pessoa... Você matou a charada, Vitor. Você matou a charada. O que falta é clareza. Mas como é que você vai esperar clareza de um país que está absolutamente em confusão? Sim, é verdade. Não, eu só queria fazer um comentário bem rápido, assim. Você estava comentando, né, que estava em isolamento, então não estava tendo tanta coisa. Se realmente a gente estava em isolamento e não estava acontecendo tantos casos, é justamente porque a gente estava em isolamento. Então, a gente tinha que ter continuado em isolamento para não ter que... Tipo, a gente reabre, aí, volta pro isolamento. Era mais fácil ter mantido o isolamento e abrir, daqui 2-3 meses com mais calma do que, uma semana depois. Claro, tem razão. E outra coisa... Não, e se fosse feito o isolamento de uma forma correta, né? De uma forma realmente com adesão da população, que no começo estava sendo feito em Curitiba. Sim, mas é que, veja... Olha, o capitalista aprendeu dentro de casa a entender pessoas como números. Portanto, na matemática fria, na matemática cruel do capitalista, né, o que importam são os números. Só que números não têm vida, pessoas têm vida. Né? E é aqui que a gente tem que se concentrar. Para garantir isso, você precisa de isolamento. Só que o isolamento traz consequências econômicas graves. Traz sim, não é mentira quando dizem que terá consequências econômicas. Verdade? Eu sei,
Agora... Eu sei bem. Com certeza. Agora, qual que é a função do poder público nessa hora? O poder público tem que gastar mesmo. Entendeu? Porque tem reserva, tem tesouro, tem riqueza corrente, tem condição de fazer. E aí, é só você comparar. No Reino Unido, o Boris Johnson, de direita, conservador, né? O que ele fez? Lá no início da pandemia, já fez um acordo com os empregadores de que o governo iria bancar até 70% do salário dos funcionários que recebessem até 2.000 libras no mês. E 2.000 libras é só você fazer as contas, né? São já quase 6 vezes a libra, então nós estamos quase falando... 12 mil reais. É quase 12 mil reais, né? Quase 12 mil reais. E é o governo bancando 70% disso. Você acha que eles estão fazendo isso porque eles são bonzinhos? Não, porque é dever do Estado. Aqui no Brasil, o que a gente vê? Né? Quando se tem uma política de transferência de renda para empreendedores, não foca-se no microempreendedor e no médio empreendedor. Foca-se no mega empreendedor. Só que o mega empreendedor, justamente por ele ser mega, ele tem condições de suportar isso. Ele vai ter queda em receita. Claro que vai ter queda na receita. Só que ele tem esse estofo que consegue mantê-lo. Agora, microempreendedor, um mês sem receita para ele é motivo de fechar o negócio. Entendeu? Cadê a Caixa Econômica Federal fazendo chegar esse dinheiro na mão dos microempresários? Até teve o anúncio, mas não está chegando dinheiro, cara. Não está chegando dinheiro. Ou seja, o povo está passando pela pandemia sem auxílio. Aí, vamos fazer um auxílio emergencial por pessoa física. Aí vai lá, a primeira ideia deles é dar R$200. R$200 para uma pandemia. Rapaz, uma pandemia, cara. Aí vem o Congresso e triplica. O governo coloca para R$600. O governo do Ratinho deu R$50, né? Pois é, eu entendo, assim, sendo bem... cara, porque assim, você tem a tentativa de fazer chegar no bolso do paranaense. Eu não acho ruim. É R$50 a mais. Agora, cara, 50. Será que o Ratinho já foi no mercado para ver o que ele consegue comprar com R$50? Entendeu? É gente que está precisando de tudo, de alimentação, de material de higiene, gente, sabe? Entendo, não acho ruim. Se vai chegar R$50 a mais no bolso do trabalhador, eu não posso dizer que é ruim. Mas, cara, é o suficiente? Nossa, passa longe de ser. Mesmo o auxílio emergencial da União, R$600. Mesmo esses também passa longe de ser, cara. Então... E ainda o Bolsonaro vetou, né, o auxílio para uma série de categorias. Por exemplo, eu tentei, porque eu estou sem trabalhar enquanto tem a pandemia, porque eu não posso, né, enfim, não dá para sair, porque ainda mais que eu sou grupo de risco por causa da asma. Só que como eu estava bem até 2018, não fui aprovado, porque como eu também declarei imposto de renda, tudo direitinho, em 2018 eu ganhei mais de 28 mil. E eles não foi aprovado porque até eles tinham aprovado uma modificação para pessoas que até 2018 estavam bem, porque de 2018 até agora muita coisa pode ter mudado, né? E aí o Bolsonaro vetou. E eu fui tentar o Fomento Paraná, não sei se você já foi se informar como é que funciona. A Fomento Paraná, inclusive, ela teve em 10 dias o dobro de número de pedidos de financiamento do que todo o ano de 2019. Então, em 2019 foram 5.200, pelo que eu me lembro, de pedidos de financiamento. Agora, em 10 dias, foram 10.600 pedidos de financiamento. Ou seja, até... sabe, as pessoas estão precisando, e eu não estou dizendo que o governo do estado está se eximindo de ajudar nisso, porque a Fomento dá para ajudar. Só que realmente há uma demanda que é desproporcional à demanda normal, né, que chega até a Fomento. E agora talvez esteja com uma dificuldade de fazer esse dinheiro chegar para o financiamento das pessoas que pediram. Mas, enfim. A Fomento tem o problema de uma burocracia um pouco assim, enorme. Um pouco enorme, que acaba tornando a coisa inacessível. Eu acabei desistindo, sinceramente, assim.
E a gente conversou aqui no podcast com o pessoal do Fechados pela Vida, e eles também contaram que muitos bares que estão fechados ainda por posicionamento ético, né, de ser a favor da vida e tá querendo manter a qualidade, a vida dos funcionários, enfim, estão com dificuldades sérias, assim, e mesmo assim não conseguem acessar o fomento, por causa da burocracia excessiva. O correto mesmo era o seguinte: deu o primeiro caso confirmado, deu a primeira morte no Brasil, faltou o presidente reunir toda a equipe ministerial e falar: agora, minha gente, é o seguinte, vamos fazer um plano. Isola, deixa todo mundo em casa pelo tempo que for necessário. No mínimo 21 dias, no mínimo 14, porque é o tempo do vírus, do início da infecção até o aparecimento dos sintomas. Mas você precisa manter essas pessoas, pelo menos esse tempo, dentro de casa, sem sair. E, como é que vai viver? Relaxa, nós somos o poder público, nós somos o Estado, a gente vai fazer isso. Tá? Então, acordo, chama a Confederação Nacional das Indústrias, sabe? Chama todos os órgãos de representação de classe, representação de setores, juntam, fala, nós temos condição de fazer isso agora. No momento, vamos parar de destinar nosso dinheiro para rolagem e pagamento de juros da dívida pública, vamos botar aqui direto no bolso do povo e vamos aguentar quanto tiver que aguentar. Isso foi feito? Não foi feito. Então... na Alemanha eles fizeram... Vale lembrar... Você falou da Alemanha. Assim como há governantes e governantes, né? Conservadora. Há empreendedores e empreendedores. Aqui não dá para também falar, não, os empresários brasileiros são uns imbecil. Não. Por exemplo, me fugiu o nome dela. A Luísa Trajano. A Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza. Cara, o Magazine Luiza tem sido exemplo. Ela falou em uma entrevista que ela tem dinheiro tranquilamente até 2021 para manter tudo fechado. Aí, pronto. Tá entendendo? Prioridade, cara. E assim, vamos comparar. A gente não vai falar, a gente falou de governo de esquerda e de direita, mas vamos pegar dois exemplos dos dois lados que fizeram tudo certinho e que são extremamente opostos, que foi o governo da Nova Zelândia e o governo da Austrália. Tudo bem que são próximos, mas são dois governos opostos, um de direita, um de esquerda, e fizeram tudo certinho e agora estão reabrindo aos poucos, estão voltando à vida normal. É porque para você cuidar de vidas, para você proteger de vidas, pouco importa a tua ideologia, cara. O que importa é a seriedade com que você lida com o cargo que você ocupa. Era nesse ponto que eu queria chegar. Era nesse ponto que eu queria chegar. Não importa se tu é destro ou canhoto, o que importa é que tu cuide da vida das pessoas que te colocaram no poder, independentemente de se elas te colocaram ou não no poder. E com a situação da Nova Zelândia com um agravante, né? Também é a primeira mulher grávida que tem um filho, que faz o parto durante a constância do mandato. Então, olha tanto aprendizado que a gente tem também, né? Até mesmo governantes que a gente não esperava responsabilidade, né? Como o Dória e o Witzel, assumiram essa responsabilidade durante a crise ali, do pior momento lá no... Quer dizer, agora não sei se eles estão assumindo a responsabilidade. Porque também o Dória ele Bolsonaro deu uma também está focando, né, os estados por meio fiscal, né? Vetou algumas coisas, enfim. É uma situação complexa, enfim, mas até esses dois conservadores, né, pessoas muito conservadoras, governadores muito conservadores, foram responsáveis, assim, no auge da crise e tal. Então, eu prefiro dar exemplo de fora, porque daí não traz para contexto político nacional, né? Eu uso, por exemplo, o Boris Johnson, que é um cara que é destro, né? E fez um trabalho bom, na minha visão. Quer dizer, como é que você vai chamar o país que tem o terceiro maior número de mortes de um trabalho bom? Mas teve mecanismos ali que eram realmente de proteção a vidas e a empregos, por parte do governo. Sim. Então, de parabéns. Só que comparar, trabalhar com o contexto nacional aqui, lembrar de Dória, lembrar de Witzel, sim, vocês estão certos, eles foram responsáveis. Só que daí eu tenho que tentar entender quais são as razões da responsabilidade. Aqui me parece que muito tem a ver com o contexto político, né? Porque os dois são pré-candidatos à presidência da República. Ah, sim. E é perigoso o pessoal achar que é apoio, nada disso. Eu só tô lembrando
Exemplos são inúmeros, cara. Exemplos são vários. Por exemplo, o Mandetta. Qual que é a tua avaliação sobre o Mandetta quando ele era ministro da Saúde? Ou ruim? Rápido. Ele foi ruim. Antes da crise eu achei que ele era ruim, mas depois deu uma melhoradinha durante a crise, né? Por quê? Porque ele tratou com responsabilidade o negócio, com transparência, e ele pregava o isolamento. Só que daí ele sai do ministério, né, alijado pelo Bolsonaro, e de repente as pessoas começam a endeusar. Ele até virou pré-candidato a presidente. Cara, olha como tá desesperadora a nossa situação. Entendeu? Quando o cara dá uma coisinha boa, a gente, meu Deus, é o novo salvador da pátria, precisamos... Cara, a gente está com nossos critérios muito prejudicados de avaliação, cara. Sim. Até porque faz sentido, né? Os exemplos que a gente teve que avaliar aí nos últimos anos foram catastróficos. Até a presidenta Dilma, que eu tenho um grande respeito por ela e admiro muito a pessoa, né, dela. Mas, pelo amor de Deus, cara, ela como presidente da República, ela foi muito mal. Foi muito mal, ela foi péssima. Afundou a economia do país. Então, o que eu tenho a dizer para isso é o seguinte: precisa de projeto, precisa de seriedade, precisa entender o cargo que ocupa, e a gente precisa ter uma experiência positiva de novo para, sabe, renovar os nossos critérios, cara, porque a gente tá muito mal acostumado, cara. Nós estamos acostumados com o que não é tão bom assim, não. Sim, né? É complicadíssimo mesmo. Então, o que a gente faz? Vamos encerrando. Vocês têm mais algum ponto do que você queira abordar, falar? A gente não falou, afinal, da questão da mobilidade em Curitiba, que eu acho que é uma questão que está muito importante, que está deixando muito a desejar, né, na cidade, ainda mais, né, nesse contexto de pandemia. Eu moro perto do terminal do Cabral e eu vejo todo dia os ônibus saindo lotados em alguns horários, assim, quando eu vou comprar pão ou quando eu saio para comprar comida. E, enfim, eu acho que Curitiba, assim, quando eu saí de Curitiba, fui morar em São Paulo para estudar, eu me lembro que o sistema de transporte daqui era muito bom, né? E hoje em dia a gente tem um sistema de transporte que está totalmente defasado, que não responde mais às necessidades da cidade. Então, talvez seja importante a gente fazer um comentário sobre isso. E ainda teve aquele dinheiro que o Greca... Subsídio, 54 milhões. Além de ser importante de tocar nesse tema, você tem razão, eu quero tocar nesse tema, porque é a principal bandeira que a gente tem aí nos colocado, e eu tenho estudado muito da situação do transporte público da cidade, e algumas coisas precisam ser feitas, né? Uma delas, que é muito menos estrutural e mais burocrática, mas que traria, sabe, uma mudança muito importante. Nós precisamos de um novo modelo de licitação, um novo modelo de edital para o transporte público em Curitiba. Por quê? Porque no ano que vem, 2021, vence, né, o contrato das concessionárias de ônibus. E aí, o que acontecerá é que haverá uma nova licitação. Por hora, este edital, esta licitação vai ocorrer no mesmo modelo que ocorreu há 30 anos atrás. Tá? E por que isso é complicado? Porque aí, se for renovada a licitação para os mesmos grupos, dentro dos mesmos formatos, nós, curitibanos, vamos ficar sujeitos a mais 30 anos o mesmo sistema que você mesmo avaliou que está muito prejudicado, né? Você comparou o sistema de São Paulo com o sistema de Curitiba, como era bom antigamente e como está ruim agora. Exatamente, isso é por defasagem. Agora, o modelo precisa ser mudado, precisa. E aí eu quero me valer da proposta que o nosso deputado federal, Gustavo Frutti, apresentou no Congresso Nacional, que justamente versa sobre isso. Versa sobre um novo modelo de transporte. Eu sei que você tem uma relação com a França, né? E eu também morei lá para questão de estudos, e o sistema de transporte francês é admirável. E não só o sistema de transporte, mas o modelo de transporte, a parte burocrática do negócio. Em Lyon, eles usam o Versement Transport, é o sistema deles lá que prevê que, além do poder público e além, através de subsídios e isenções fiscais,
e além do usuário do sistema de transporte público, lá também os empregadores, os empresários da cidade contribuem no investimento do sistema de transporte. O que o deputado Gustavo, nosso ex-prefeito, está querendo fazer é, na realidade, mudar o nosso sistema, trazendo esse sistema do Versaman Transporte. Aqui funcionaria da seguinte forma: o limite das microempresas individuais são 9 trabalhadores, 9 empregados. Então, até as microempresas, acima de 9 empregados, portanto, acima das MEIs, os empregadores passariam para o poder público municipal 3% da sua folha de pagamento. Em troca, receberiam tantos vale-transporte quantos forem seus empregados. Tá? Com isso, esses 3% caem diretamente no sistema de transporte e vão para investimento e para subsidiar a tarifa técnica, que acaba se confirmando na tarifa que vai direto ao usuário. Tá? Fazendo isso, desta forma, né, a gente conseguiria trazer 440 milhões de reais anuais diretamente no sistema de transporte, para você investir em novas frotas, você investir em pavimentação, você investir em tecnologia, colocar dentro do, melhorar a carreira dos funcionários do transporte público. As possibilidades são imensas, porque hoje em dia é muito irrisório o nível de investimento do transporte público que a gente tem comparado com essa adição de 440 milhões anuais. Ao fim e ao cabo, esse modelo conseguiria fazer uma coisa fantástica para a cidade de Curitiba, o que seria de fato uma revolução. A passagem de Curitiba, na própria justificativa do projeto, a intenção é de que vá a zero. Sim, tarifa gratuita. Isso é um desejo muito grande. Mas caso não ocorra, a passagem não custaria mais do que R$1. Então, a gente teria a solução de 2 problemas graves. A gente teria o aumento, né, do número de passageiros, porque ao longo dos últimos 20 anos, o número de usuários no transporte público despencou, tá? Isso por várias razões. Uma, a tarifa é caríssima. A tarifa do transporte público de Curitiba é em R$4,50, então é muito caro. Segunda coisa, o transporte individual tornou-se mais interessante, né? Inclusive na questão financeira, porque o trajeto, às vezes, que você faz de Uber não chega, né, a R$4,50, que é o valor da passagem que você precisa para fazer, se você vai fazer 1 ponto ou 2, ou se você vai fazer até 10 pontos na viagem, entendeu? Então, faz com que você melhore tanto a demanda, né, dos usuários, né, quanto a oferta. Melhores produtos, melhores ônibus, com melhores condições viárias, enfim, muito que pode acontecer. Agora, nós precisamos discutir isso com uma certa urgência, né, porque, primeiro, o deputado Fruit já apresentou no Congresso esse projeto, só que ainda tem todos os ritos do Congresso para passar, até chegar na aprovação. Sendo aprovado, ainda precisa de vacatio legis, para começar a valer de fato. Então, como em 2021, mas pode acontecer até 2023, a nova licitação, é preciso que nós fortaleçamos esse debate do modelo, porque a gente fala muito em metrô, falamos em BRT, falamos em VLT, todas essas coisas que são importantes, sim, e já estão em projetos aprovados pelo CAC, e são projetos da época da Copa ainda, né? Então, você já tem todos esses projetos aprovados, mas talvez mais importante do que a adoção física de um novo modelo de transporte da cidade, que sem dúvida é muito importante, esse detalhezinho burocrático pode trazer uma mudança exponencial na cidade. Então, nós precisamos começar a fortalecer esse debate, a importância de um novo modelo para a licitação do transporte público nas grandes cidades brasileiras. E com isso, aproveitando que nós estamos falando de transporte, falamos já de modelo, falamos de metrô, falamos de VLT, BRT, mas eu não posso deixar de falar, talvez, do meu principal meio de transporte, que é a bicicleta, né? É muito importante. A gente tem em Curitiba aí um crescimento vertiginoso do número de ciclistas, e não ciclistas apenas que usam a bicicleta como meio de lazer,
Mas muitas pessoas, por todas as razões que elas possam vir a ter, estão usando a bicicleta, inclusive, como meio de transporte. E quando isso acontece, como a gente já falou várias vezes aqui, que os governantes devem governar para o todo do coletivo, para a amplitude da população e não apenas para grupos, identificando que Curitiba tem uma quantidade significativa de ciclistas, a gente precisa, portanto, garantir condições seguras para que eles trafeguem na cidade. E hoje Curitiba não fornece isso. As ciclovias da cidade são muito específicas, são em pontos muito específicos, né? A gente tem ali na Avenida 7 de Setembro, tem alguma coisa na região dos parques também, mas você não tem uma malha cicloviária que atenda a amplitude da cidade e que forneça métodos dessas pessoas se deslocarem em segurança. Portanto, investir em ciclovias é muito importante no momento. E isso tudo vem para o debate de mobilidade, porque aqui, tudo isso que eu falei até agora, né, realmente melhora a mobilidade porque melhora o fluxo do trânsito da cidade, o fluxo da mobilidade em si. Agora, o que a gente tem da atual gestão, o prefeito Greca, é que ele entende mobilidade como pavimentação de asfalto, o que não melhora fluxo, não melhora. O que ele evita, na verdade, é a avaria dos veículos, né? Passam um lado e não pegam um buraco. Mas questão de mobilidade, de fluxo, não vai mudar em nada. Daí o gasto de dinheiro público aqui para isso, sem nenhum lucro, do ponto de vista de mobilidade, me parece um dinheiro perdido. É obra que você faz apenas com cunho eleitoreiro. Daí, por que eu digo isso? Porque melhoria de pavimentação não seja uma pauta dos curitibanos, pelo contrário, Eu tive acesso aos indicadores dos resultados das audiências públicas feitas na época do prefeito Gustavo Frutti. E a maior demanda da população curitibana é por melhora nas vias públicas da cidade. Só que essa melhoria ela está colocada na zona periférica da cidade. Esses pedidos vinham audiências públicas realizadas longe do centro. O que a gente vê na gestão Greca? A priorização da malha viária no centro, né, em bairros nobres. Por quê? Porque é ali que está concentrado o grosso do eleitorado dele. Inclusive, ele fez novo pavimento na própria rua de casa, na Avenida Vicente Machado. Né? Ou seja, na minha visão, é um descaso com o dinheiro público, com a coisa pública em si, e tem esse caráter eleitoreiro, porque atende uma demanda do povo, só que não atende na região em que o povo pediu. Porque eu estive no Tatuquara, eu estive no Umbará, eu estive em todos esses bairros e eu vejo, né, dá dois exemplos específicos. Né? A Rua Darcy Scott, no Tatuquara, e a Praça dos Menonitas, no Boqueirão. Vai ver se lá não estava precisando de asfalto novo. Estava. Vai ver se tem. Não tem. Então, é um dinheiro mal gasto, na minha visão. Eu me coloco muito contrário com esse tipo de apelo eleitoreiro que não resolve nada e prejudica as finanças públicas. Sem contar que deixa Curitiba atrasada em termos de mobilidade, né? Porque no mundo inteiro se está valorizando outros tipos de mobilidade, o pedestre, a bicicleta, né? E outros tipos. Né? E é uma coisa pouco democrática, se você pensar bem. Valorizar somente o carro, o transporte individual, né? É pouco democrático. Você está pegando o meu dinheiro, que não tem o carro, e fazendo asfalto, né? Então, enfim. E daí a gente tem que lembrar que todas essas alternativas também fazem com que a cidade de Curitiba tenha uma cultura do carro, ao ponto de nós chegarmos a ter a maior frota de veículos por habitantes do país. Hoje em dia, quase, a gente está em 0,95 habitantes por veículo. Então, é quase um carro para cada curitibano. Isso faz sentido? Não faz. Não, por quê? Porque simplesmente nem todos os curitibanos têm carro. Simples. Sim. Eu moro perto da Vitor Ferreira do Amaral. Tu vê congestionamento e é uma pessoa por carro. É complicado, cara, porque nós temos que, é uma missão muito, mais cultural cultural e educativa do que propriamente, sabe, de grandes planos logísticos. Isso, para fazer, a gente sabe como fazer.
Foi isso tudo que a gente falou, um novo plano diretor, tratando diretamente da mobilidade na cidade, investindo em uma integração de novos modais de transporte, facilitando o modelo do contrato do transporte de ônibus, né, para privilegiar a população. Enfim, essas coisas elas são burocráticas, mas elas são mais fáceis. Agora, o realmente difícil de fazer é a mudança educativa, a mudança cultural, de falar, olha, cara, então, por que tu vai comprar um carro agora, nessa situação econômica que o Brasil está tudo, sendo que está tão difícil assim? Daí ele vai falar, bom, porque eu só tenho ou o carro ou o ônibus, eu quero andar de carro. Ou seja, perceba como a função do poder público aqui é dar opções para o seu cidadão, para que ele possa planejar as decisões na vida, do ponto de vista individual, da vida dele, a partir das opções que o poder público fornece. Essa é a lógica. O Curitiba já foi exemplo de mobilidade urbana no mundo, né? Nós fomos o primeiro a implantar o BRT. Só que a gente está parado no tempo, cara. A gente defasou e isso precisa ser corrigido urgentemente. Não, isso é dar um exemplo que você falou, né, que o poder público tem que dar alternativas para as pessoas. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que optei por questões éticas e filosóficas e não ter carro e não dirigir e tal. E aí, o ano passado, eu tentei usar bicicleta na cidade. E eu morava ali perto ali da rodoviária. E aí eu fui atropelado. Atropelado não, né? Vai ficar muito dramático. Mas espremido. E aí quase quebrei o pulso o ano passado. E acabei desistindo de usar a bicicleta porque não tinha espaço e porque os motoristas no geral em Curitiba não respeitam muito a pessoa que usa a bicicleta. Então, cara, enfim, se você perguntar para cada ciclista da cidade, eu acho que todos eles vão ter que falar de algum ou acidente ou algum susto que ele passou. Eu tenho um testemunho como ciclista também. Fale para nós aí, companheiro. Eu moro no Cristo Rei, moro bem na divisa entre Cristo Rei, Jardim Botânico e Tarumã. Eu moro perto do Jardim Botânico, do tubo do Jardim Botânico. E eu tava indo pra faculdade, em setembro, se não me engano, do ano passado. Aí eu fui atravessar a rua para pegar a ciclovia que tem do lado da canaleta dos ônibus. E na hora que eu terminei de atravessar, abriu o sinal e veio um ligeirinho no talo, assim, do nada, e bateu na minha roda traseira. Eu caí da bicicleta, o motorista não saiu nem ao trabalho de parar o ônibus para ver se eu tinha pelo menos me machucado. A minha bicicleta agora tá lá em casa parada até eu arrumar dinheiro para consertar. Perigoso. E eu não tive tempo de ver o prefixo do ônibus. Um outro ciclista parou para me ajudar, porque já tinha acontecido isso com ele mesmo me falou, e eu fiquei sem reação, porque eu não sabia para onde olhar, e o tubo do Jardim Botânico é na frente de uma delegacia. Então, você precisa que o poder público se conscientize que isso é uma demanda, portanto, que se tornou uma demanda do cidadão curitibano e que tome as iniciativas para dar soluções necessárias. A gente tem um aumento no número de acidentes e um aumento no número de mortes de ciclistas em Curitiba neste ano em relação ao ano passado já, né? Então, não dá mais para ter ciclista se acidentando, ciclista morto, por falta de condições de segurança para ele se deslocar. E quem tem que dar essas condições é o poder público municipal. Esse debate não pode mais esperar, não dá para empurrar mais com a barriga, porque pessoas estão morrendo. Sim. E ano passado mesmo, ali perto do Jardim Botânico, do tubo do Jardim Botânico, morreu um ciclista atropelado por um biarticulado. Foi até mesmo foi mais ou menos na mesma época do meu acidente, inclusive. O último susto que eu tomei, eu fui espremido ali na Rui Barbosa. Eu ando pela canaleta, e aí, quando você está chegando na Praça Rui Barbosa ali, cara, tem o tubo aqui do Centenário Campo Comprido, né, que fica na frente do Metropolitan ali, e tem os ônibus que vêm dessa direção, e tem os ônibus que vêm lá do sentido Bom Jesus, né? Então, ali na Praça Rui Barbosa é muito perigoso. É muito perigoso. Ali é muito perigoso. Dois me fecharam, assim, não chegaram a me bater, nada, quase não quebrei nada, mas foi um puta de um susto, sim, cara. Então, o problema dos motoristas é que eles se acham os donos da rua, sim, dos motoristas de ônibus. Tudo bem, a canaleta não é um lugar pra gente andar,
Mas querendo ou não, é o único lugar seguro pra gente andar. Claro que é. E outra coisa, essa discussão da possibilidade ou não de se andar na canaleta já é uma discussão superada. Porque antigamente era proibido, sim, de fato, eram só os ônibus que podiam circular. Só que até pela questão da própria prefeitura reconhecer que Curitiba não tem uma malha viária, uma malha cicloviária suficiente para permitir com que os ciclistas se desloquem, foi autorizado o uso das canaletas por parte dos ciclistas. Então agora pode sim, os ciclistas podem utilizar a canaleta, só que realmente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu nunca vou pedalando no sentido que o ônibus, por exemplo, nunca vou ficar cego, porque eu vou na faixa de que eu vejo quem vem, e não de quem vai. Tu vai do lado contrário do que o ônibus vem, no caso. Exatamente. Então, por mais que a gente tome esse cuidado, é um pouco perigoso ainda. Então, o poder público, nossa, cara, já passou o tempo, tinha que estar acontecendo faz muito tempo. Eu vou soltar um palavrão, mas enfim, é foda, porque em vez do motorista cuidar de ti, é tu que tem que cuidar do motorista. Cara, lembrar que nós somos o para-choque de nós mesmos, né? Cara. Então, e aí, gente, o que tu tá fazendo nessa época de isolamento social, Dudu? Conta pra gente. Eu tenho lido muito porque, eu acho que não adianta só você pegar e falar, deixa eu pegar esse livro aqui para ver. Tem que ter interesse sobre um assunto específico. E eu estou muito interessado, já desde o final do ano passado, em astrofísica, cara. Sabe? Então, tenho lido tudo que eu posso nesse sentido, porque é incrível, é brilhante você ter tanta esperança de que a gente pode sair das pindaíba, porque nós mesmos, a humanidade, está discutindo coisas tão avançadas, tão além, que não é possível que nós vamos ficar falando na política de coisas tão retrógradas. Então, eu estou muito curioso por esse tema, então eu tenho estudado bastante, tenho lido bastante. Mas, também, cara, como fico muito em casa, aqui eu tenho o meu estúdio, consigo transferir as coisas do escritório para fazer aqui em casa também, então eu tenho saído bem pouco, saio só para a necessidade de comprar uma ou outra coisa, né, ou para pedalar também, que como a gente já falou aqui, além do meu meio de transporte, é um dos meus passatempos favoritos. Então, cara, eu tenho precisado sair dessas formas. Mas quando eu fico em casa, ou é leitura, ou é ver filmes, seriados, e, cara, vou me inteirando sobre todas as notícias. É aquele mesmo ritual. Acordou, Folha de São Paulo, G1, Estado de São Paulo, o Globo, o Correio Brasiliense, daí eu gosto de dar uma olhada nos jornais de fora, lá, Corriere della Sera, o Le Figaro, BBC, CNN, para ter um pouquinho mais de noção do que está acontecendo. Porque eu acho que, veja, quando nós estamos nos propondo a participar da vida pública, né, e aí acaba acontecendo esses convites, como esse convite que vocês me fizeram, de participar aqui do TurboCast, que eu mais uma vez agradeço, eu acho que as pessoas, quando vão falar, precisam saber do que estão falando, um pouquinho, né? Porque de figura folclórica na política, eu acho que já está cheio, está na hora um pouco de termos figuras mais comprometidas, com norte, né? Sem querer fazer nenhum tipo de jogar confete, mas eu acho que esse tipo de compromisso eu tenho ele no meu coração. Então, eu tenho tentado me preparar, tenho tentado estar antenado sobre o que vem acontecendo para não falar bobagem e para conseguir ajudar o nosso povo aí com tudo isso. Legal. Você tem alguma indicação? Vamos lá. Eu vou indicar os que eu tô vendo mesmo, mas vocês vão achar que eu tô muito obcecado por esse negócio de astrofísica e tal. Porque, cara, no History tem passado uma série chamada Projeto Livro Azul. Animal, baseado em casos reais, dos relatos do Dr. Alan Hynek, que foi o cientista que ajudou o Projeto Livro Azul a sair identificando as experiências OVNI. Enfim, tem gente que vai dizer que eu tô louco, enfim, gostando desse tipo de coisa, mas... E de livro, vale sempre indicar O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, também, muito importante, mas outro livro técnico, não estou dando nada de romance, e deixa eu ver aqui, um livro para relaxar, não é um livro técnico. Nosso querido Gozo Fabuloso, com Paulo Leminski, Bigode Curitibano, que é um livro muito interessante aí, que eu acho que todo mundo vai gostar. Já que ele está falando de astrofísica e alienígenas e tal,
Eu queria indicar o 2001, Odisseia no Espaço, que eu adoro esse filme. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha 7 anos. Eu vou indicar 2 livros. O primeiro é O Que é História, do Edward Carr, que é um livro, um clássico da historiografia que explica o que é história. Que eu pensei em indicar esse livro porque, como historiador, me incomoda bastante alguns livros aí que existem. Não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas então esse livrinho aqui, ele é bem legal e ele dá uma análise científica do que é história e o que é um método. Como é que é o nome, Guto? Que é história. Quem que é? Aqueles que... Ele é editado pela Paz e Terra. E eu vou indicar, já que a gente falou do Sérgio Buarque de Holanda, eu vou indicar um livro que se chama Visões do Paraíso, que é menos conhecido do que o Raízes do Brasil, mas que ele trabalha ele faz uma história das narrativas acerca do descobrimento e da colonização da América, entre o final do século XV e o final do século XVIII. E é um livro bem interessante, que trabalha com a história das mentalidades e é interessante para momentos de crise como a nossa atual. Então, recomendo bastante. É um pouco mais complexo do que o Visões do Paraíso, do que o Raízes do Brasil, mas é um livro bastante importante e que vale a pena quem tiver tempo e paciência para ler, tá bom? E na semana que vem, só para dar o recado para o pessoal que escuta o podcast, vamos falar de novo com o Dr. Edu, que foi a pessoa com quem falamos na semana passada. Só que dessa vez, na semana passada, a gente falou sobre a vacina que estão estudando para o HIV. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a Covid. Ele é infectologista, né? E vamos falar sobre a Covid e sobre o que tem que ser feito, né? As coisas assim mais relacionadas à prevenção, porque não prevenção individual, né? Prevenção nas cidades e... A minha ideia é puxar para esse lado, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. E também mostrar que é um profissional LGBT também, né? Que a gente está numa campanha aí de mostrar outros profissionais LGBTs de várias áreas e tal, porque é o mês do orgulho, né? Então a gente quer trazer, mostrar que a gente não é só festa, como às vezes a gente vê na mídia. O estereótipo. Né, o estereótipo, a gente é muito mais do que um estereótipo, a gente está inserido em várias áreas do conhecimento, nós estamos inseridos no jornalismo, o Guto aí é o nosso amigo historiador, a gente teve o Carlos, que é veterinário, semana que vem, a gente já teve o Edu, que é médico infectologista, a gente vai ter ele de novo, só que dessa vez a gente vai falar justamente dele ser um profissional LGBT e tal. E a gente quer mostrar que a gente está aí trabalhando como qualquer outra pessoa, a gente paga os nossos impostos como qualquer uma pessoa normal, digamos assim. Não que a gente não seja normal, mas... Pois é. E então a gente quer mostrar que a gente existe, que a gente não é só festa, como às vezes a mídia demonstra. Enfim, é isso. Tá certo, gente. Então, eu quero deixar um testemunho final aí, se vocês me permitirem, que eu só queria parabenizar vocês, cara, por tudo que vocês vêm fazendo. Eu sei que você, Guto, lá no Identidade também tem um papel muito importante, cara. Vocês realmente trabalham com informação, com conscientização e que, ao fim e ao cabo, é educação também. Então, é muito importante o que vocês estão fazendo. Vocês vêm ajudando aí o nosso povo a conseguir sair dessa encalacrada aí que a gente está. Parabéns para vocês, porque é uma voz muito importante que vocês vêm dando. Legal. A gente agradece, e a gente agradece tu ter vindo aqui, aparecer, falar com a gente um pouquinho, conversar. A gente agradece tu ter vindo, ter aceito o convite, e não é porque a gente é do mesmo canal, mas as portas estão sempre abertas para você. Olha, eu digo mesmo para vocês lá no Berticulando Entrevistas, tá aberto para vocês também. Então, até mais, gente. Até semana que vem.